conhecida sobre esse tema, uma pessoa que tem vasta experiência e, para completar, tem uma grande facilidade de comunicação. Então, a gente entende que ele vai conseguir abordar esse tema da maneira que a gente entende importante, trazendo a didática. Que ele tem uma linguagem muito simples e muito agradável. E assim, para quem não conhece o Lucas, ele é mestre em psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Nesse mestrado dele, a pesquisa dele foi focada em saúde mental, focada nas questões raciais e anticoloniais. Ele traz ele se inspira na teoria da Black Psychology, que é algo que é uma vertente americana que traz justamente a questão do racismo, a questão das relações raciais para dentro do estudo da psicologia, inspirada em Franz Fanon, em Wade Nobles, aqui no Brasil, Ilza Santos Souza. Então, e aí, com base nisso, ele já publicou diversos artigos, como, por exemplo, Qual a Cor da Psicologia no Brasil?, Descolonizando a Psicologia, Notas para uma Psicologia Preta. Ele tem o livro dele, Clínica do Impossível. Ele aplica diversos cursos, como o curso de saúde mental no contemporâneo, a introdução à psicologia preta, tem a oficina para criar para si um corpo descolonizado. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem consultar o site descolonizando.com ou entrar nas redes sociais dele, @VeigaLucas. Assim, eu acho que a introdução está feita e se eu fosse falar mais coisas, a gente perderia muito tempo aqui da palestra, que é o mais importante. Agora, eu passo a palavra para o Lucas. E pessoal, no decorrer da apresentação, vocês foram tendo dúvidas, pode mandar para a gente. Aqui, eu e o Fernando, a gente vai fazer esse filtro, a gente vai, na medida do possível, perguntar para o Lucas. Provavelmente não vai dar para fazer todas, mas a gente vai selecionar as que tratam de temas semelhantes para poder fazer essas perguntas para ele. Lucas, fica à vontade. Obrigado, Felipe. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, como o Felipe falou, eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, eu sou mestre em psicologia clínica. Nesse momento, estou sentado numa poltrona, usando uma camisa... como eu vou explicar essa camisa? Uma camisa de botão, ela é preta, com os detalhes marrons. Atrás de mim tem uma prateleira com livros, eu tenho um Black Power, meu cabelo está grande e barba. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente fazer essa conversa, para a gente ter esse tempo de troca. Eu peço desculpas por estar tendo uma obra num prédio aqui próximo ao meu, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas daqui eu estou ouvindo uns ruídos, uns barulhos. Espero que a gente consiga, que não atrapalhe, né? Vocês me escutarem bem. Esse tema é um tema importante, né? Um tema que no momento presente em que estamos vivendo se torna ainda mais necessário a gente fazer essas discussões. Eu costumo sempre tratar dessa temática de maneira que a gente consiga estabelecer pontes de diálogo, pontes de conversa, e que a gente possa relacionar essas questões com temáticas que estão presentes no nosso contemporâneo. Então, vou fazer uma fala, pretendo não me alongar muito, vou fazer uma fala introdutória dessas discussões, para a gente poder pensar um pouco a problemática racial nas relações, né, como que isso pode interferir nas nossas relações, para em seguida vocês poderem colocar questões e a gente ter um tempinho para conversar. Primeira coisa que eu achei interessante vocês terem intitulado o evento de Descolonizando, né, a saúde mental, porque, de fato, a questão de saúde mental e racialidade, ou a questões de racialidade em sua interface com a saúde mental, a gente precisa, de fato, reportar ao colonialismo, né, reportar o período colonial ou reportar o modo de funcionamento colonial que ainda está em vigor no presente, para que a gente possa, enfim, por fim, descolonizar, né? A gente não desfaz algo, né, ou a gente não produz algum tipo de reparação em relação a algo sem a gente ter conhecimento sobre aquilo, sem a gente entender
possíveis efeitos sobre aquilo na sociedade, nas individualidades, nas nossas relações. Quando a gente vai pensar no colonialismo, uma das coisas históricas que são muito claras para a gente, para todos nós, né, é que o processo de colonização possibilitou, por meio da expropriação da terra, né, e da expropriação do trabalho de pessoas negras e indígenas ali em condição escrava, essa dupla expropriação possibilitou um acúmulo de capital. Acúmulo de capital esse em torno das colônias, né, portuguesas, espanholas, enfim, na realidade, falando da realidade brasileira, de Portugal. Esse acúmulo de capital que as grandes, né, os grandes países que vão estar conduzindo naquele momento a colonização em todo o continente americano, em parte da Ásia, essa acumulação de capital foi possibilitar o surgimento mais adiante do próprio modo de produção capitalista, né? Uma das bases do capitalismo é a acumulação de capital. Então, não tem como a gente pensar no capitalismo no contemporâneo sem a gente entender que a acumulação de capital que o período colonial escravocrata possibilitou, contribuiu diretamente, decisivamente, para que esse modo de produção pudesse entrar em vigor e que a lógica da acumulação de capital, que ainda é presente, né, se entrasse no registro ali de retroalimentação e que possibilitasse que a sociedade viesse a funcionar economicamente no modo como funciona hoje. Inclusive, hoje no Brasil, 75% da população mais pobre é negra. A gente não tem como olhar para esse dado sem pensar nesse período histórico, né? Sem pensar que esse dado ele é um efeito direto de mais de 300 anos de escravização no país e de uma ausência de políticas de reparação histórica e econômica, né, aos danos que esse período produziu sobre essa população. Agora, do ponto de vista psíquico, e essas coisas não estão separadas, a gente vou fazer uma separação meramente didática, mas, de um lado, enquanto por um momento, de um lado, houve uma acumulação de capital, uma acumulação de poder econômico em torno da branquitude, né, em torno das pessoas naquele período dos colonizadores e, por fim, da branquitude, seus descendentes, etc. Houve e há também uma acumulação de capital simbólico em torno da branquitude, em torno das pessoas brancas. Esse acúmulo de capital simbólico, a gente pode entender, a gente pode compreender muito facilmente quando a gente vai pensar que os discursos hegemônicos que vão ser produzidos ao longo da história do Brasil em torno do negro vão ser discursos da ordem do negativo. O negro, historicamente, vai ser constantemente representado como escravo, como subalterno, como inferior, como incapaz, enfim. Há uma série de um aparato discursivo racista que vai sendo montado ao longo da história do Brasil exatamente para justificar a violência da escravidão. Em contraponto que as pessoas negras foram recebendo, né, uma acumulação negativa de capital simbólico, no sentido de que as imagens e os discursos que eram produzidas sobre elas eram da ordem do negativo, era um registro de menos-valia, era um registro de desumanização, não só daqueles corpos, mas também daquelas subjetividades. Isso se deu por um acúmulo de capital positivo em relação à branquitude, que vai receber, então, discursos e imagens em relação a si mesma, vai produzir discursos e imagens em relação a si mesma, que são discursos e imagens relacionados à potência, à inteligência, à beleza, à autoridade. Hoje, por exemplo, todos os espaços de poder no Brasil são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Os símbolos sociais de beleza, de inteligência, de autoridade, de poder, são majoritariamente brancos, são ocupados por pessoas brancas, eles são embranquecidos, num certo sentido. E o fato de, no contemporâneo, num país em que 54% da população é negra, termos essa disparidade nas ocupações dos espaços de poder, nas ocupações dos espaços de visibilidade,
e de prestígio, dos símbolos de valorização social dessa sociedade, isso é efeito direto dessa história, do modo como, né, o período colonial escravocrata foi produzindo esse fosso, foi produzindo essa discrepância, essa desigualdade que se materializa nas desigualdades sociais e nos índices, nas estatísticas que nós conhecemos bem quando vamos pensar diferenças entre população negra e população branca. Esse é um ponto introdutório que eu acho importante da gente trazer, porque por essa via dessa dupla acumulação, né, tanto a acumulação de capital quanto a acumulação de capital simbólico, por vezes o que vai acontecer na experiência subjetiva de pessoas brancas e eu vou falar em seguida de pessoas negras, né, mas por vezes o que vai acontecer na experiência subjetiva de pessoas brancas é uma sensação de se experimentar como sujeito universal. Eu percebo, por vezes, muita dificuldade em pessoas brancas, e às vezes muito comprometidas, inclusive, com essas questões, de se racializarem, né? De perceberem a própria branquitude como uma experiência de racialidade. E uma experiência de racialidade que foi forjada, que foi construída pela subjugação de uma outra experiência de racialidade, no caso da experiência negra. A lógica colonial, e que infelizmente ainda opera no mundo, é uma lógica que opera pela via da subjugação da diferença. Então, diante da diferença, eu subjugo a diferença. Diante da diferença, eu crio uma hierarquia em relação a essa diferença, colocando alguém no topo e alguém abaixo. Essa engrenagem própria do colonialismo, que coloca alguém no topo e alguém abaixo, subjugando esse que está abaixo, né? Hierarquizando as diferenças que são próprias da existência, próprias da humanidade, ela vai se atualizando nas nossas relações, se atualizando nas nossas individualidades, nosso processo de subjetivação, ou seja, os nossos modos de ser, estar, sentir e pensar, em que, como eu comentei há pouco, por vezes, pessoas brancas vão ter muita dificuldade de se perceber também enquanto pessoas racializadas, também como pessoas que participam, juntamente com outras racialidades, desse grande acontecimento cósmico que é viver no planeta Terra. Uma dificuldade, por vezes, de se implicar diretamente com a questão da racialidade, com o problema do racismo. Porque o racismo não é um problema das pessoas negras, né? O racismo é um problema do Brasil, o racismo é um problema do mundo. E é importante, é fundamental que todos nós possamos nos implicar mutuamente na resolução, na tentativa, né, de diminuição dos danos desse problema histórico, dos efeitos dele. Essa percepção de sujeito universal, essa percepção de lugar de centro, que por vezes comparece nas subjetividades brancas, tem a ver com essa história, tem a ver com esse acúmulo também, né? Esse acúmulo de capital simbólico em torno da branquitude, em que pessoas brancas cresceram vendo pessoas como elas, ou seja, pessoas que tinham a mesma cor da pele, que tinham traços parecidos, ocupando espaços de poder, né? Ocupando espaços de prestígio social, ocupando espaços de visibilidade, ao passo que pessoas negras, por vezes, cresceram vendo pessoas negras, vivendo, em sua maioria, vivendo situações de muita precariedade, de muita vulnerabilidade, de dificuldades de múltiplos graus, com a experiência da violência racial, né? Sem contar com viver num cenário que te discrimina e que te violenta, simplesmente por você ter a cor da pele que tem, simplesmente por você ter o traço que tem. Esse dado tem um efeito fundamental, um efeito direto, que é uma sensação muito forte, por vezes presente nas subjetividades negras, de deslocamento, de se sentir por vezes inadequada, de se sentir por vezes não pertencente aos lugares. Tem uma dificuldade, às vezes, por exemplo, eu já acompanhei casos de pessoas negras que foram promovidas nos seus trabalhos, estavam experimentando um avanço interessante nas suas carreiras, estavam vivendo aquilo com muita aflição, com muita angústia, uma dúvida se realmente merecia aquilo, uma dúvida se ia conseguir dar conta daquilo, uma sensação de não se sentir
totalmente acolhido no ambiente da empresa, de se sentir deslocado, de se sentir sozinho. Enfim, essa sensação, essa dúvida em relação à sua própria conquista, essa sensação de deslocamento nos espaços, de não pertencimento àqueles espaços por onde circula, isso está diretamente relacionado com a engrenagem do racismo, né? Isso está diretamente relacionado com a gente viver num país que, por múltiplos dispositivos, opera contra as nossas vivências, opera contra o nosso corpo e a nossa subjetividade. Os índices de violência contra pessoas negras são altíssimos no Brasil. E viver nesse contexto em que eu, enquanto pessoa negra, vivo num ambiente que violenta a mim e a pessoas como eu, simplesmente por sermos como somos, isso pode produzir uma sensação muito grande de impotência. Porque esse problema, que no caso a violência racial, que me afeta, que me atinge tão diretamente, sobre esse problema eu não tenho poder de resolução. Não tem algo aqui que eu possa fazer que vai acabar de uma vez por todas com o problema do racismo. Essa sensação de estarmos sempre tendo que ser confrontados com a experiência da violência racial, seja indo ao supermercado, indo ao shopping, circulando pela cidade, no ambiente de trabalho, que por vezes também acontece, né? Isso de uma suspeita, né? Tem um olhar comum da branquitude em relação às pessoas negras, isso também tem a ver com essa história, com a história do Brasil, com a nossa história enquanto nação, um olhar de suspeita em relação à população negra. Será que essa pessoa vai dar conta de fazer isso, né? Será que essa pessoa pode fazer isso? E essa dúvida, que por vezes vem de um olhar branco sobre a pessoa negra, ela é internalizada. E por vezes a própria pessoa negra passa a desconfiar de si. Então, essa sensação de impotência diante desse problema, de desconfiança por vezes em relação a si mesma, de não pertencimento, de se sentir deslocada, ela é efeito das engrenagens racistas no ambiente onde a gente vive. Sendo que, quando a gente vai pensar nesses efeitos, eles não são efeitos apenas subjetivos, né, no sentido de que a pessoa... E o que eu estou trazendo também não é uma generalização, né? Claro, o que eu estou trazendo são elementos comuns. Nem toda pessoa negra vai sentir, né, a sensação de, às vezes, de insuficiência diante desse problema que eu não consigo resolver, né? Diante do racismo que me violenta e sobre o qual eu não tenho muita gerência, não tenho poder de resolução definitiva do problema, eu posso me sentir insuficiente. Insuficiente nas minhas relações, insuficiente no meu trabalho, insuficiente naquilo que me proponho a fazer. E essa sensação de insuficiência está completamente deslocada da realidade dos fatos. Me sentir insuficiente no meu trabalho, essa insuficiência não tem nada a ver com o que eu entrego, com o meu desempenho profissional. Essa sensação de insuficiência tem a ver com esse cenário em que estou inserido e com eu vir a repetidamente vivenciar situações de racismo, não só eu vivenciar, mas ver no noticiário, ver na mídia, ver uma enxurrada de acontecimentos racistas, produzindo, então, em nós, produzindo nas pessoas pretas, essa sensação de não ser suficiente. Mas essa sensação de insuficiência é importante a gente entender que ela não é propriamente nossa, né? Que ela é um efeito desse tempo e dessa engrenagem racista social que vivemos sobre nós. Fazer ter essa consciência, né, de que essa sensação de insuficiência ou essa desconfiança em relação a mim mesmo, ou essa insegurança em relação àquilo que me proponho a fazer, ela, na verdade, ela é produzida socialmente. Ela é própria de uma sociedade que subjuga a diferença, ela é própria de uma sociedade que violenta pessoas simplesmente por elas serem como são, que essas pessoas violentadas, que essas pessoas que são agredidas, que são vítimas, né, dessa engrenagem racista, que elas sintam afetos como esse, que eu estou descrevendo para vocês. Quando eu digo que isso não é uma questão apenas subjetiva, é porque, por exemplo, quando a gente vai pensar nos algoritmos, os algoritmos das redes sociais fazem com que as contas, os perfis de pessoas brancas tenham mais visibilidade do que as contas dos perfis de pessoas negras. Não sei se vocês estão por dentro dessa discussão,
mas essa discussão dos algoritmos está entrando em muitas esferas, inclusive no campo jurídico, né, porque isso tem uma série de problemas. Por exemplo, o índice de reconhecimento facial, né, de identificação facial, que são também programas programados via algoritmos, levando pessoas negras que não cometeram nenhum tipo de crime ao cárcere, tem crescido muito, inclusive, no Brasil. Como que isso pode se dar, né? Como que as redes sociais podem impulsionar mais perfis de pessoas brancas do que os perfis de criadores de conteúdo negros? Como que um programa de reconhecimento facial, esse algoritmo criado, ele vai identificar erroneamente uma pessoa e essa pessoa vai ser presa por algo, por um crime, por um delito que ela não cometeu. Isso está diretamente relacionado com o fato de que os algoritmos são feitos por pessoas. E são pessoas que estão afins, estão comprometidas em atender, em alguma medida, em manter uma certa... manter a engrenagem do racismo funcionando. Isso só se modifica com a entrada de pessoas negras na criação desses sistemas, na criação desses algoritmos. Por isso que, quando a gente vai fazer discussões em torno de racialidade, quando a gente vai falar sobre pessoas negras ocupando espaços, pessoas negras se fazendo presentes, pessoas negras podendo participar das tomadas de decisão, em todas as instâncias, tem a ver com a gente poder não reproduzir essa engrenagem racista que está posta e possibilitar, então, que novos arranjos sociais e que novos arranjos de relações entre pessoas negras e brancas possam se dar. Essa questão dos algoritmos me chama muita atenção, porque ela tem, ao mesmo tempo que dificulta a valorização e a expansão do trabalho de pessoas negras, aumenta a criminalização de pessoas negras. Então, a que isso está servindo, né? Isso é uma questão importante para a gente olhar, né? Como que a própria internet, como que as próprias redes sociais, de alguma forma, elas reproduzem a lógica racista. E isso tem efeitos. Isso tem efeitos sobre as subjetividades brancas, que vão estar cada vez mais consumindo conteúdos de pessoas brancas, porque são esses conteúdos que mais vão aparecer na sua timeline, ou seja, os símbolos brancos estarão entrando na sua subjetividade, na nossa subjetividade em geral, e em pessoas negras vão ter cada vez mais dificuldade de acessar conteúdos de pessoas negras pela própria disposição do programa que as redes sociais está feito, sem contar de uma dificuldade de ter os seus trabalhos mais difundidos, e mais para além disso, não só nessa relação com as redes sociais, mas das mídias em geral, de estarem sempre consumindo, ou majoritariamente, conteúdos, pessoas e símbolos que são brancos. Uma das coisas que a gente vai discutir quando a gente fala em saúde mental da população negra é a importância da gente criar uma identidade negra positiva, né? E a criação de uma identidade negra positiva, ela passa por um certo enegrecimento do simbólico. O que seria isso, né? Pensar no enegrecimento do simbólico tem a ver com a gente poder entrar em contato e consumir e interagir com mais, não só com mais pessoas negras, mas com conteúdos produzidos por pessoas negras. Então, que músicas a gente escuta, que filmes a gente vê, que livros a gente vê, tudo isso contribui no nosso processo de construção de uma identidade, de construção de uma afirmação de si. Se uma pessoa negra ela só consome, ela só acessa materiais e conteúdos produzidos por pessoas brancas, o seu processo de construção da sua autoimagem, da sua identidade, vai sendo mais dificultoso. Porque a construção da nossa autoimagem, a construção da nossa identidade, ela está diretamente relacionada com aquilo que a gente consome, com as imagens que entram através de nossos olhos, né? Se o que entra através de mim reproduz que
o poder, a beleza, a inteligência, a criatividade está na brancura, está na branquitude, eu, enquanto pessoa negra, vou ter muita dificuldade de afirmar a minha própria inteligência, a minha própria beleza, a minha própria potência, meu próprio potencial criativo, entende? Então, é fundamental que cada vez mais a gente possa acessar e possa estar em contato com produções de conhecimento, produções artísticas, produções de conteúdo, que sejam de pessoas negras, tanto no sentido dessa afirmação, como um facilitador da construção de uma identidade conectada com a sua potência, e não num registro de menos-valia, como o racismo tenta imprimir, porque o racismo tenta empurrar, né, as subjetividades negras para um registro de inferioridade, para um registro de menos-valia. Para a gente sair dessa posição, né, para a gente não sucumbir a essa insistência que a engrenagem racista, que a maneira como a sociedade racista está organizada nos empurra, a gente precisa estar aquilombado, né? A gente precisa estar em contato, não só relacional com outras pessoas negras, mas a gente precisa estar em contato com produções negras, produções culturais, produções intelectuais, de modo que a gente consiga perceber o valor, né, a importância e a potência da negritude, para que a gente não pense que pensar em racialidade é sempre pensar em racismo, né? É sempre pensar no problema. Tem algo aí, uma coisa é o racismo e a violência racial, outra coisa é a negritude, outra coisa são as produções incríveis que a população brasileira, afro-brasileira e afrodiaspórica vem produzindo ao longo dos séculos, né? Na música, no cinema, na filosofia, na literatura, nas ciências, enfim, apesar de termos de encarar cotidianamente a máquina mortífera do racismo, nós, pessoas negras, continuamos ocupando todos os espaços, né? Tem pessoas negras em todos os lugares. E isso precisa ser reconhecido, ainda que a gente entenda que isso não é suficiente, no sentido de que a ocupação desses espaços ainda reproduz, em alguma medida, uma lógica hierárquica em que quem está no topo, né, quem ocupa as grandes lideranças, quem ocupa os grandes espaços de poder, ainda são majoritariamente pessoas brancas e ainda são predominantemente pessoas negras que estariam ocupando uma posição de base dentro da própria hierarquia das instituições. Sabemos que temos avanços importantes acontecendo em relação a isso, mas sabemos que ainda há muito a gente avançar nessas discussões. Quando a gente vai pensar, então, aí estou caminhando para o final da minha fala para a gente poder trocar, quando a gente vai pensar especificamente diante desse cenário, né, diante disso que estou colocando para vocês, quando a gente vai pensar nas relações de trabalho, uma das questões que eu escuto muito, que aparecem muito para mim, é como que pessoas brancas poderiam contribuir, né, poderiam participar mais ativamente desse processo que a gente pode chamar de um processo de reparação histórica, inclusive, né? Pessoas negras poderem ser livres para serem quem são, como são, do jeito que quiserem ser, terem a liberdade e a segurança para desenvolver as suas atividades, seu trabalho, as suas relações, sem que a dinâmica racial que estamos inseridos produza tanto dano, né, sobre a nossa subjetividade, a gente podendo negociar sempre com a sensação de insuficiência quando ela vier, a gente entender que essa sensação de deslocamento, de não pertencimento, que por vezes comparece nos espaços em que a gente circula, ela é um efeito da própria dinâmica do funcionamento daquele espaço. Se tem uma pessoa na nossa empresa, na nossa companhia, uma pessoa negra, que está se sentindo deslocada, está se sentindo não pertencente, isso não é um problema daquela pessoa, isso é um problema nosso, né? Nosso no sentido de que a gente vai ter que pensar maneiras em que aquelas pessoas se sintam mais incluídas, se sintam mais participantes e se sintam com mais voz, se sintam podendo falar, podendo se colocar.
Porque um dos efeitos mais violentos do racismo nas subjetividades negras é um certo silenciamento, como se a gente não pudesse colocar esse problema, como a gente não pudesse falar das angústias que essa questão traz, né? Como se a gente não pudesse, no limite, não pudesse denunciar situações de racismo. E quebrar com o silêncio, poder fazer conversas como essa que a gente está fazendo, tem efeitos muito importantes de promoção de saúde mental, no sentido da pessoa negra não se sentir sozinha, sentir que tem pares, que tem parceiros, negros e brancos, né, se colocando ao lado para a gente poder enfrentar esse problema social, de modo que essas desigualdades, essas hierarquias, possam ir desmanchando no tecido social. E esse desmanche no tecido social é o que a gente espera que um dia, né, vivamos numa era pós-racial, em que essas questões não sejam postas como estão agora. Isso só se dá com um trabalho paulatino e constante, né, dentro das nossas relações interpessoais, dentro das nossas relações de trabalho. E aí tem 4 coisas que eu acho importantes, né, quando a gente vai pensar em pessoas brancas aliadas dessa causa, aliadas dessa problemática, que são, a primeira, desenvolver a escuta, desenvolver a capacidade de escutar sobre esse tema. É um tema que é difícil, né, por vezes, a gente digerir, porque foram mais de 300 anos de uma lógica escravocrata e que muito dessa lógica ainda está presente no contemporâneo, e a gente entrar em contato com isso nem sempre é muito simples, mas é importante que a gente possa desenvolver a escuta no sentido de reconhecer os efeitos dessa história nas relações econômicas, nas relações jurídicas, nas relações subjetivas entre grupos e pessoas, né? Escutar o que as pessoas negras têm a dizer, escutar o que as pessoas negras têm a propor, no sentido da gente melhorar, inclusive, as relações interpessoais dentro das organizações. Uma outra coisa que é fundamental é estudar, né, se implicar no processo de entendimento sobre o que viria a ser a branquitude, né? Tem 2 pesquisadoras importantes, tem alguns outros nomes, né, mas tem 2 pesquisadoras importantes no Brasil que tratam sobre esse tema, que é a Lia Weiner-Schuckmann e a Maria Aparecida Bento, que tem um trabalho super importante sobre branquitude, que elas estão fazendo exatamente essa discussão em torno desse acúmulo de capital simbólico, que eu mencionei no início da minha fala, né, que a branquitude, de alguma forma, herdou do período colonial, herdou dessa lógica colonial escravocrata fundante da sociedade brasileira. E como que isso pode comparecer nas relações? Como que o fato de ter sido educado, ensinado a ser o centro, a ser o sujeito universal, né, a estar sempre numa posição de superioridade em relação a outros, como que isso pode impactar no modo de ser, de pensar e de desejar de pessoas brancas? Como cuidar dos efeitos disso nas relações de trabalho? Como cuidar dos efeitos disso nas instituições? Como poder entrar numa relação de equidade com a diferença e não de hierarquização com a diferença? A gente sabe que nas organizações, uma coisa são as hierarquias por cargos e funções. Uma outra coisa é quando a gente cria hierarquias por cor de pele, por gênero, por orientação sexual, né? Isso é o que não pode acontecer. E isso, por vezes, essa maneira como a própria sociedade, racista, machista, enfim, tudo isso que a gente já sabe, se organiza, tem efeitos nas instituições. E a distribuição do poder, a distribuição de cargos, a distribuição das dinâmicas relacionais acaba se dando seguindo essa lógica de subjugação da diferença, né? De hierarquização das diferenças. Isso é importante a gente compreender, e o estudo sobre a branquitude nos ajuda bastante a olhar para essa questão. Então, desenvolver a escuta, estudar sobre questões raciais, estudar sobre branquitude, entender como o racismo produz efeitos em você, né? Como que o racismo faz você olhar para as pessoas negras, como o racismo faz você reconhecer ou não o trabalho de uma pessoa negra. Enfim, são questões que são importantes de a gente ficar atentos. Um outro ponto é se oferecer como aliado. Desenvolver a escuta, estudar sobre branquitude, se oferecer como um aliado.
como eu coloquei, o racismo não é um problema das pessoas negras, o racismo é um problema do Brasil. Qualquer pessoa tem não só o direito, mas o dever de se implicar na redução dos danos desse problema, nas tentativas de resolução desse problema, nos locais em que estamos inseridos, né? E se colocar como aliado, se colocar como alguém disposto, né, a criar as parcerias, as relações, os programas, as propostas, as políticas necessárias para redução do impacto do racismo, tanto numa esfera social quanto numa esfera subjetiva, né? Redução dos impactos da violência racial sobre a subjetividade das pessoas, se colocar disponível para pensar, para articular questões nesse sentido, é uma atividade, uma prática muito importante. Por fim, contribuir financeiramente. Há muitos movimentos e muitas pautas e muitos coletivos, né, que vêm trabalhando, fazendo uma série de discussões fundamentais em torno de racialidade. A gente está vivendo hoje no Brasil um momento de uma precariedade, uma vulnerabilidade econômica muito grande da população, e a gente sabe que a maior parte da população que está vivendo nessa condição é a população negra. Então, há uma série de vaquinhas acontecendo, o MST, o MTST vem fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, arrecadaram toneladas de alimentos do ano passado para cá e tem distribuído para a população exatamente por essa situação de vulnerabilidade e precariedade intensificada no Brasil nesse momento. Enfim, como que a gente pode também contribuir financeiramente, economicamente, em vias de alguma reparação aos danos, né, materiais que a própria engrenagem racista e a desigualdade econômica no Brasil ela é efeito do racismo, que a gente possa assumir também esse compromisso do que eu posso fazer, né? Até onde eu posso participar ativamente da redução dos danos do problema do racismo no país em que eu vivo, na empresa onde eu trabalho, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, enfim, se implicar ativamente com essas questões. Por fim, aí sim, fechando a minha fala para a gente ter um tempinho para questões, a gente vai ter 15 minutos para perguntas, né? Quando a gente vai pensar em saúde mental, não existe essa possibilidade da gente pensar em saúde mental e bem-estar emocional sem a gente cuidar das nossas relações, né? Sem a gente cuidar das relações íntimas, das relações profissionais. E uma das maneiras da gente poder ter um cuidado com as nossas relações, que é um cuidado que promove saúde ao invés de produzir problemas, é a gente conseguir cada vez mais lidar com mais maturidade e com mais facilidade com a diferença. A gente é educado, como eu já falei em algum momento da minha fala, a gente é educado e a gente tem uma herança histórica a não conseguir lidar bem com a diferença. Diante da diferença, a gente precisar sempre criar uma lógica de oposição, de rivalidade, de hierarquia, de subjugação, e que a gente consiga quebrar isso, né? Que a gente consiga desmantelar essa engrenagem que faz parte, que estamos inseridos nela, mas que a gente consiga assumir esse compromisso, né? De desmantelar essa engrenagem que coloca o outro numa posição de inferioridade, que coloca o outro em dúvida em relação às suas próprias capacidades. E que cada vez mais, né, nós, pessoas negras, possamos estar afirmando quem somos, né? Que cada vez mais a gente possa estar conectado com a nossa potência. Porque pensar na nossa saúde mental tem a ver com pensar na nossa ancestralidade. A ancestralidade com um atributo, uma visão de mundo africana, em que a gente vai entender que ser humano, né, ser uma pessoa humana, é ser parte finita de uma, como na perspectiva Banto, de uma divindade infinita que rege o universo. Essa perspectiva Banto, né, de que ser humano é ser parte finita de uma divindade infinita que constitui o universo, e que eu sou parte finita dessa divindade, que você também é, que você também é, que você também é, que nós coletivamente constituímos, né, fazemos parte
de algo que é maior do que nós e que estamos no mundo, estamos nesse plano, estamos encarnados aqui neste momento para poder fazer o mundo avançar em caminhos de afirmação, de criação. Ops, acho que cortou aqui. Espera aí, vamos aguardar. Congelou aqui. Só um minuto, pessoal. Vamos aguardar aqui, que eu acho que alguma coisa com a conexão do Lucas. Bem na finalização, né? No finalzinho. Já mandei uma mensagem, vamos lá. Internet, né? Problema comum nesse tipo de interação. Acho que ele voltou aqui, pessoal. Vamos ver se... Oi, gente, desculpa. Caiu aqui. Deu um pico de luz, caiu a internet. Sem problemas. Não sei até onde vocês me ouviram, mas acho que a gente pode ir para as perguntas. Não sei se ficou muito cortado, ou se eu volto em algum ponto. Não, Lucas, acho que você já estava na conclusão, então acho que a gente pode partir para as perguntas. Antes de ler as perguntas, eu gostaria de agradecer. Eu acho que essa manhã foi enriquecedora em diversos aspectos. Não há como desvincular a sua fala de inúmeras vivências nossas, por vários momentos que você falava, eu lembrei de inúmeras situações, e não só situações externas, mas também questões internas vividas e angústias e, enfim, inúmeras questões que nós trazemos desde a nossa infância, percorrendo a nossa adolescência, enfim, até chegar à nossa vida adulta. Foi muito pessoal, assim, te ouvir. Eu agradeço de verdade a sua fala, as suas explanações. E sem mais delongas, nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou passar a ler a primeira. Neuza Santos Souza fala que, ao ser privado de sua concepção positiva de si, o negro em ascensão social tem o branco como modelo de identidade. Parece que sempre que seguimos diante a humanização por meio de uma ascensão monetária, estamos diante de um embranquecimento sistemático. Como isso pode ser mitigado nas relações de trabalho em ambientes como o nosso, grandes escritórios de advocacia? Essa pergunta é do Caio Vinícius, que inclusive contribuiu com a escolha do tema, com a escolha do palestrante. Gostaria aqui de deixar nosso agradecimento ao Caio. E é isso, Lucas. Oi, Caio, obrigado pela pergunta. Quando a Neuza Santos Souza está fazendo essa discussão, né, ela está fazendo essa discussão para nos chamar a atenção do seguinte fato, né, é bem simples, né, que de fato, quanto mais a pessoa negra ascende socialmente, socioeconomicamente, mais as relações são com pessoas brancas, né, porque são pessoas brancas que estão majoritariamente nos espaços de poder. Então, se a gente pensar, né, numa pirâmide, né, em que no topo, mais próximo do topo, tem uma maioria branca, na base tem uma maioria negra, a pessoa negra em ascensão socioeconômica, ela vai se aproximando de um ambiente cada vez mais embranquecido, né? E o que a Neuza está problematizando é o seguinte: essa aproximação de um ambiente mais embranquecido, poderia ter um efeito
da pessoa negra tentar, de alguma forma, se tornar uma caricatura desse branco, né? Ou seja, da pessoa negra tentar, por alguma via, embranquecer, ou estar ali numa relação mais de submissão, de algum tipo de se sentir mesmo um tanto submetida àquela engrenagem, àquelas pessoas, para poder se manter naquele lugar, ou a ascensão socioeconômica vai possibilitar uma afirmação de si, né? Uma afirmação do seu lugar, de que é digno que ela esteja ali, de que ela merece estar naquele lugar, de que ela construiu as condições para chegar naquele lugar, e quem estando naquele lugar, ela entende que é necessário que mais pessoas negras possam também chegar naquele ponto, possam também ocupar aquele espaço, e aí que tipos de aliança ela vai instituir junto com os colegas brancos, junto com a própria instituição, para que outras pessoas negras estejam também naquela posição. Enfim, é um debate amplo, né? Mas tem uma dimensão de simplicidade, que é, diante de a gente estar, né, em contato permanente, no caso, numa experiência de ascensão social, com discursos, com modos de vida brancos ou de pessoas de classes mais altas, né, de uma classe média alta, de uma classe A, classe alta, enfim, a gente poderia ser muito facilmente capturado por isso e tentar, de alguma forma, mimetizar, né? Ser a imagem e semelhança desse outro branco. E com isso a gente se afastar de princípios de vida que sejam importantes para a gente, se afastar, por exemplo, da nossa ancestralidade, se afastar da nossa família, se afastar, enfim, de modos de pensar a coletividade, que é muito própria também, uma característica muito própria da negritude. A gente pensa a coletividade, a gente se preocupa com a coletividade, enfim. Eu acho que o desafio que está posto, Caio, é poder ascender socioeconomicamente, que a gente possa, né, vivenciar experiências de ascensão social. Isso é justo, é legítimo que a gente ocupe cada vez mais espaços de poder, que a gente ganhe cada vez mais salários melhores, mas que isso, não, de alguma maneira, não produza em nós uma sensação de não merecimento, uma sensação de achar que a gente, de dúvida em relação à nossa própria capacidade. Que isso produza em nós uma afirmação de que aquele lugar é meu, que eu posso ocupá-lo, que eu mereço ocupá-lo, e que eu posso ocupá-lo de uma maneira própria. Eu não preciso ocupar como fulano ou fulano ocupam. Né? Eu posso ocupar de uma maneira singular. Esse direito à singularidade, eu acho que é algo que a gente não pode abrir mão. É o que eu consigo dizer para você, assim, agora, rapidamente. Perfeito. A segunda pergunta é da Andrea. Primeiro, ela diz que foram excelentes os ensinamentos. E, se for possível, ela gostaria de ouvir um pouco o que há de sugestão específica, especial, para os escritórios se aprimorarem para aplicar os conceitos de descolonização que você traz para as fases que a gente mais comumente consegue separar, ou seja, de inclusão, de retenção, de promoção do crescimento dos profissionais negros em suas carreiras. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito ampla, né, e importante, mas tem muitos programas possíveis, né, de desenvolvimento de políticas de diversidade e de inclusão organizacionais. Essa é uma pergunta mais de uma consultoria, né? Mas eu fico com o que eu consigo dizer para a Sandra é que é fundamental que haja uma organização sistemática em torno dessas discussões, né? Porque senão a gente faz eventos em novembro, que é o mês da consciência negra, né? E não desenvolve anualmente, estou dizendo que é o caso de vocês, e não desenvolve anualmente uma política, né? Uma política institucional que vá possibilitar, de fato, não só a inclusão de profissionais negros, mas a manutenção, né, desses profissionais num ambiente de trabalho em que eles se sintam participantes. Então, porque não basta incluir, né? Assim, não basta ter mais pessoas. Essas pessoas vão estar em que posição
né? Exercendo que cargos, ganhando que salários, em quais condições de trabalho, né? Em quais, com qual potência de articulação, de participação nas tomadas de decisão. Enfim, há uma série de questões que precisam ser pensadas quando a gente vai tratar desse tema. Agora, o que eu acho fundamental é que isso seja uma política institucional, né? Que as gestões sentem e montem e contratem pessoas para fazer uma consultoria, enfim. Como que a gente institucionaliza a inclusão e a diversidade faz de modo que seja inclusão e diversidade seja uma política institucional e não um programa sazonal de acordo com as demandas do próprio mercado, né? Ótimo, Lucas. A última pergunta é do Rodrigo. Ele diz que, no ponto de vista dele, a desigualdade se inicia na pobreza e na falta de educação que a sociedade governamental limita. E aí ele diz que o investimento em educação financeira e política, desde a base educacional, seria o grande passo para diminuir o preconceito e o racismo? Olha, sem dúvida, a educação financeira falta, né, na educação básica no Brasil, e é uma discussão fundamental, é um conhecimento fundamental de ser transmitido. Agora, essa educação financeira, ela precisa vir acompanhada de uma redistribuição de renda, né? Porque não adianta eu ensinar, por exemplo, uma família que vive de Bolsa Família sobre investimentos, sobre reservas financeiras, sobre Bolsa de Valores, Bitcoin, enfim, todas essas questões, se o dinheiro não é suficiente para ela comprar feijão. Então, a educação financeira sem a distribuição de renda ela é uma grande falácia, né? Ela mantém a gente no mesmo lugar em que historicamente estamos, né? É muito importante trabalhar com educação financeira, com conscientização em relação ao lugar, ao valor do dinheiro, de como que o dinheiro circula numa sociedade, do que é o mercado, do que é o Estado, né? Do que são os bancos. Tudo isso é muito importante. E que os adolescentes, inclusive, tenham contato com essa discussão. Mas a educação financeira sem distribuição de renda não vai surtir grandes efeitos, né? A gente tem uma dívida, né, gente? Tem uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra que faz com que 75% da população negra mais pobre seja negra. A gente não pode descolar isso da história da escravidão, né? Porque o Brasil tem 500 e poucos anos, foram mais de 300 de escravidão. Se a gente acha que 75% da população mais pobre do país é negra por um dado da natureza, porque elas não foram educadas financeiramente, a gente está desconectado da história, né? E não tem como desconectar da história, nós somos efeitos da história. Então, conectados com a história, sim, vamos fazer educação financeira e vamos pensar em políticas de distribuição de renda, de aumento dos empregos, de melhora da qualidade de vida da população. Isso tudo precisa andar lado a lado. E isso também é uma questão racial. Isso também é uma forma de promoção de saúde mental. Excelente, Lucas. Porque quando a gente está vivendo confortavelmente, né, podendo pagar nossas contas, podendo ter conforto, a gente tem uma maior sensação de bem-estar emocional, né? Então, isso a ascensão socioeconômica, a distribuição de renda também é promoção de saúde mental. Muito obrigado, Lucas. Excelente resposta. E, assim, toda a exposição foi excelente. Eu acho, conforme a gente introduziu aqui, esse tema é muito importante. E a minha percepção é que, justamente, esse impacto do racismo na subjetividade, na cabeça da pessoa negra, eu entendo que ele é um ponto central que afasta alguns discursos de que políticas de solução da desigualdade social seriam suficientes para a resolução do problema do racismo como um todo, que a gente sabe que não é só uma questão de poder econômico. A pessoa, por mais que ela
ela passe, eventualmente, quebre algumas barreiras do racismo na sua perspectiva socioeconômica, ele ainda está presente. Então, eu acho que a sua perspectiva reforça esse entendimento. Muito obrigado, em nome do escritório do Radix. Agradeço muito a sua palestra, e agora eu passo a palavra para o Paulo para ele fazer o encerramento do nosso evento. Obrigado de verdade. Só, eu queria agradecer Lucas, também muito claro. vocês, antes do Paulo, só para... Vou deixar aqui para vocês o link do meu Instagram aqui no chat, a gente pode se manter em contato por lá. Agradeço muito o convite, a oportunidade de ter esse tempo de troca com vocês. Estou à disposição para que a gente possa se encontrar outras vezes. Enfim, Paulo. Lucas, eu agradeço enquanto instituição e enquanto pessoa. Durante sua fala, eu suspirei várias vezes. E uma frase que você falou que é marcante, que a gente tem que replicar, é que a partir do momento que o ser humano ele se abre para conhecer e para aceitar que essa situação existe, está entre nós, assim a gente tem condição de começar a mudar. Então, muito obrigado. E também parabenizar os meus colegas Fernando e Felipe pela brilhante condução dos debates aqui hoje. E agradecer também todo mundo que está aqui assistindo e participando, porque se vocês estão aqui, vocês se preocupam com o tema, vocês também querem mudar essa realidade que a gente vive. Muito obrigado. Obrigado, gente. Sensacional. Obrigado, Gisele, Lucas, Paulo, Felipe, a todos que estão assistindo. Foi uma manhã enriquecedora. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Obrigado, querido. Saúde para nós. Até breve.